A quem está por aí, já vou pedir que curta, compartilhe, se gostar do assunto, para que a gente possa compartilhar ainda mais esse conhecimento. Boa noite, meu bem! Olá, boa noite, Mel. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Muito bom estar aqui mais uma Não, vez. eu já digo, né? Como é que diz? Como é que é aquela coisa do Fantástico? 3 vezes pode pedir música, pode pedir, viu? Pode, Tá pode pedir podendo música. agora. Mas sabe que tem um podcast que faz assim, ó. Que diz que 3 vezes pode pagar o primeiro boleto do podcast. Eu já Adorei até também. gosto mais dessa parte. Sim, Então, meu bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o poder feminino. A gente conversa tanto sobre questões do feminino, questões sobre nós mesmas, né? E o que a gente pode compartilhar neste momento que a gente vê tanto essa questão do feminino e masculino tão em alta, é tanta luz sobre esse assunto, né? Como a gente pode contribuir com este assunto. Fala um pouquinho, minha, a psicóloga que virou terapeuta, mas que é terapeuta e ela, bom, enfim. Vai, meu bem, vamos desbravar esse assunto. vamos lá. Eu acho que é importante a gente começar a pensar esse lugar do feminino e do masculino na história, no inconsciente coletivo, né? Essa busca por o seu lugar, pelo seu papel, isso remonta às origens do ser humano. E eu acho que o feminismo ele é um movimento que surge em busca desse lugar do feminino, justamente por um pensamento de uma inferioridade da mulher em relação ao homem, né? Ou de um pensamento, então, de que a mulher é o objeto do homem. E isso remonta lá nas nossas origens, no mito de Adão e Eva. Quando todos nós temos no nosso inconsciente coletivo que a mulher, ela foi feita então das costelas de Adão. Então aí já nasce uma crença de que a mulher é menos e de que ela foi feita a partir do homem, então ela pertence a esse homem ou lhe deve submissão. A Então, Bíblia tem isso, né? exatamente, e são mitos e são histórias que estão presentes no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente começa já aí, né, esse desequilíbrio entre o homem e a mulher. E ao longo da história, a gente vai vendo que isso, de certa forma, vai se aumentando, como por exemplo, na época de Moisés, quando ele precisa trazer um Deus na figura de um homem e um pai, então, esse criador como um pai vingativo, um pai punitivo, que precisava utilizar da força, que precisava utilizar da imposição. Isso também vem e contribui para essa figura do masculino da força, da imposição, de um certo desrespeito, né? E cabendo à mulher apenas se submeter a esse movimento, né? Eu vou vendo esses movimentos ao longo da história. Eu tenho já uma coisa para questionar. Sou dessas, né? Mas voltando à questão dos estudos bíblicos, na verdade. A gente sabe que, não é meio que novidade para ninguém, que muito da Bíblia foi direcionado pelo homem, vamos dizer assim. Sim, Porque muitos são os apócrifos que estão fora, né? Porque devem falar algumas coisas que o homem achou que não era interessante que ficasse onde é que era de origem, né? exato. E voltando para essa questão dos primórdios, da questão do surgimento, da questão de Adão e Eva, tem isso, a questão da submissão, ela está realmente sinalizada, mas não submissão, porque cada um tem seu papel, né? O feminino e o masculino, mas do submisso de o homem ter que proteger a mulher, né? Mas, partindo dessa questão de Adão e Eva, o que tu me falaria sobre Lilith? Porque tem o mito da Lilith, né? Que até a gente vê na astrologia hoje, que é tem a história
de que a Lilith foi realmente a primeira e que ela não se curvou a essa questão da submissão como, a, como a gente entende hoje em dia, né? Então, que não seria a Eva a primeira, mas sim Lilith. E depois acabou que ela se perdeu. Tu não vê mais praticamente nada sobre a Lilith. Mas o que que tu você conhece essa história? O que que você acha que isso pode contribuir com essa questão do poder feminino, de ter uma rebelde nos primórdios da criação? Sim. É, esses arquétipos primordiais, como essa história de Lilith, essa história de Adão e Eva, tudo são arquétipos, né? São modelos primordiais que vão nos falar dos nossos movimentos inconscientes. Então, diante de uma situação onde uma pessoa te trata com uma certa prepotência, com uma tentativa de dominação, com uma certa arrogância, a gente pode ir mais ou menos, em termos gerais, para dois caminhos. A gente pode ir para a submissão, né? Ou a gente pode ir para essa rebeldia interior. E eu acho interessante porque os mitos, eles se complementam, né? E sim, realmente tem pessoas que tentam lidar com essa tentativa de submissão a partir de uma rebeldia, encontrando a rebeldia como uma saída, como uma alternativa, buscando uma nova forma de se relacionar, buscando uma outra forma de se relacionar com esse outro que vem tentando uma imposição pelo viés da força e, digamos assim, através do um comportamento atravessado pelo desrespeito. Eu acho que o atravessamento do desrespeito, ele vai gerando, pelo menos naquele que se sente respeitado, ele pode sim gerar esse caminho da rebeldia como tentativa, né, como uma alternativa a uma outra forma de se relacionar. Eu estava ouvindo esses dias uma pregação do pastor, e ele falando sobre essa questão, né, da submissão, da mulher, do feminismo, mais especificamente, não aceitar essa questão de submissão e ver com ele com uma ótica ruim. E ele estava colocando sobre o ponto de vista dele e lendo o texto bíblico falando sobre que era a questão de submissão, mas mais relacionado à figura do homem proteger e prover a mulher. Que ela fica mais em casa, mais cuida da prole, né? E o homem vai. Então, na verdade, a figura dele de proteção ser mais impositiva sobre, e não simplesmente do rebaixamento. Porque muitas vezes a gente percebe assim, mas ela é muito submissa, ela como se ela estivesse sendo rebaixada. Mas não necessariamente, né, Lili? Pois é, aí a gente vai entrar num ponto muito delicado, Mel, porque o que que acontece? A gente vai vendo ao longo da história essa tentativa de rebaixamento da mulher, como isso que a gente estava comentando, os mitos ancestrais, e depois a era de Moisés, depois a gente vai vendo ali sempre profetas do sexo masculino, as mulheres eram banidas de celebrações, as mulheres não podiam trabalhar. A gente vai vendo ao longo da história que tem essa tentativa de colocar a mulher nesse lugar de rebaixamento, como se ela fosse realmente um objeto, como se ela fosse um produto de troca do homem. Basta a gente lembrar da época dos dotes, né? Que a mulher ela ficava totalmente à mercê da obediência de pais impiedosos que a ofereciam como uma troca, como uma mercadoria. Então, onde é que eu vou chegar? Eu ia dizer, mas não é a época do dote, acontece isso ainda hoje, né? É, Tem, exatamente. Então, é tem. aí que eu ia chegar. Uhum. É aí que eu ia chegar. O que que isso cria no inconsciente coletivo e como que isso marca a evolução da mulher? Porque o que que acontece? Não é possível que a gente trate, enquanto espécie, enquanto raça, que a gente trate aquele trauma localizado naquela época que acontece. Os ressentimentos
e as mágoas de tudo aquilo que vem acontecendo se mantém. Então, seria muito difícil hoje a gente dizer que alguém é 100% alguma coisa. Então, seria muito difícil a gente dizer que uma mulher é 100% curada dessas mágoas, dessas dores, desses ressentimentos, e os homens também, porque ao longo da história, para quem tem essa visão mais ampla, ora nós estamos no papel de homem, ora nós estamos no papel da mulher. Então, quando nós temos esse relacionamento onde o homem provém a mulher financeiramente, o que a gente precisa observar de perto, porque cada caso é um caso, é a questão da valia, de como aquela mulher ela se observa e como ela se valoriza, como que se dá essa relação, né? Porque o trabalho dignifica, o trabalho enobrece. Então, a mulher, ela pode ter um papel ali na sociedade, onde ela pode sim trabalhar, onde ela pode se desenvolver, onde ela pode se sentir útil. Então, eu acho que são casos que a gente precisaria olhar profundamente, porque toda essa situação de desequilíbrio entre o masculino e o feminino guarda embaixo muitos conflitos, muitos conflitos. Daqui a pouco, do papel masculino, conflitos de medo, conflitos de culpa, né? A mulher ali de menos-valia, de não encontrar o seu lugar, de não achar sua força, se submetendo a esse lugar de um objeto de exibição, um objeto de troca, como a gente vai vendo ao longo do tempo, onde as mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar. E aí elas não faziam isso porque não era permitido. Sabe, Lili, que agora nós falando sobre isso, que isso para nós é uma coisa meio irreal, né? A gente contar coisas dos Sim, primórdios. é, Mas hoje, infelizmente, ainda acontece em algumas sociedades, né? Esses tempos sim, eu olhando um, um canal de viagens, né? E a gente às vezes fala muito, nossa, isso, aquilo, mas a gente não vive. E naquela ocasião, era um casal que eles iam viajar. E não me lembro agora, foi o país do Oriente Médio agora que foi, porque não são todos, tá? Era um país perdido ali que ainda tinha essa cultura em relação à mulher. E eu me lembro que teve situações lugares que ela não podia entrar. E alguns lugares que ela podia entrar porque ela era turista. Porque uhum, local não poderia entrar, mulher no caso. E ela falando que tu vê assim que isso às vezes a gente acha lá que impressionante isso aconteceu nos dias de hoje. Mas uma coisa a gente pensar isso, outra coisa ela tipo, agora eu estou vivendo isso. Eu estou uhum, sentindo essa dor de ser subjugada, na verdade, né? Porque sempre, claro, que lá eles vivem, então para aquilo, para aquela sociedade é o normal, eles não têm a vivência sim, do externo. Então para eles é sim, normal. Então aquilo ali tá tudo uhum, bem, não tem nada demais. A gente que já vive uhum, em outra realidade, muito mais aberta, muito mais livre, e o Brasil realmente é muito, muito livre em termos de, enfim, no âmbito geral, a gente vai para lá e vai para esses lugares e muitas vezes se choca. sim, Porque tu acaba que, tipo assim, e nem ela falando, ela até nos lugares que ela podia entrar pela turista, ela entrava, mas ela se sentia meio assim, mas o que ela podia fazer, como é que ela podia se vestir, como é que ela se portava, ela ficava se controlando, porque ao mesmo tempo ela também não queria passar, porque era a cultura deles, e ela estava no lugar, mas ao mesmo tempo ela sentia aquele desconforto de ser mulher. Agora tu imagina sim, isso, há muito tempo atrás era a realidade, né? A realidade sim, do todo, na verdade, né? Em alguns ficaram sim. resquícios, mas era a realidade, né? E E sim, como é que esse desenrolar aconteceu, né? Porque hoje a gente olha com estranheza, mas teve um caminhar. Não foi sempre assim, né? E às vezes a gente olha coisas que aconteceram com as nossas avós e bisavós, que a gente não entende como é que elas aceitavam aquilo, mas era a realidade do momento, era o que elas conheciam. É que nem pessoas que às vezes vivem uma realidade
que não é a sua, de essência, mas elas não. Para elas é aquilo, né? Como romper Sim, barreiras, né? sim, sim. Isso vai enraizando dentro do inconsciente coletivo, que eu percebo que tanto o homem quanto a mulher ainda buscam simbolicamente se livrar dessa sensação de desajustamento, de como que eu tenho que me portar, como que eu me visto, como que eu fico aqui. A gente olhando para essa história como um símbolo, isso me faz muito sentido ainda, olhando tanto para o homem como para a mulher. Porque o homem ele foi colocado, ele foi assumindo esse lugar, né? Um lugar impositivo, um lugar de talvez de um certo desprezo pela mulher, como se ele fosse então superior, e a mulher foi sendo colocada nesse lugar de inferioridade, nesse lugar de menos-valia, e isso causa conflitos nos dois sexos, tanto no homem quanto na mulher. Né? Isso vem ao longo da história tentando ser modificado, principalmente pelas mulheres e por espíritos de luz que vão encarnando no sexo feminino e vão mostrando que mesmo diante de uma cultura tão prepotente como essa, aonde somente o homem tem valor e a mulher não tem lugar, se a gente for pensar mesmo com toda essa situação, a sensibilidade feminina ela vai se colocando e ela vai vencendo barreiras. Né? E hoje a gente chega num lugar onde a gente tem um pouco mais, aqui na nossa realidade, a gente tem um pouco mais de liberdade para ser e para se expressar, mas ainda procurando o nosso lugar, o que é ser mulher, o que é esse feminino, o que é essa coisa de sagrado feminino. E o homem também, acho que os dois ainda estão nessa busca de encontrar esse equilíbrio nas relações. Tu sabe que agora eu fiquei pensando numa coisa. E não, não é nada incomum nos depararmos com as pessoas, até mesmo naquela questão do inconsciente coletivo, talvez façam até sem ter consciência que estão fazendo por motivos X ou Y, mas muitas vezes as pessoas, vamos dar o exemplo agora da mulher, que faz algo, mulher ou homem, faz algo pro outro porque aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo, Uhum. tu também tem que passar por isso, porque, né, se aconteceu comigo, isso me leva ao pensamento de mulheres criam homens, né? Sim. Porque assim, tem a figura materna, a figura paterna, né? Mas a gente sabe que a mulher normalmente é o que mais acaba levando a questão da maternidade, né? Do filho. E às vezes a gente Uhum. olha que as próprias mulheres Uhum. são preconceituosas com elas mesmas. Já Sim, vi situações familiares de mães serem preconceituosas com as filhas e serem sim. dar uma liberdade incomum, né? Assim, tipo assim, para o filho Aham. tratarem diferente porque a vida é Sim. assim. Daí talvez eu fico Exato. pensando, será que é o inconsciente coletivo que faz com que elas tenham isso, né? Tragam, né? E elas têm uma atitude que elas, se, se fosse com elas, acharia ruim, Uhum. mas faz com o outro. Tu Uhum. entende o que eu quero dizer? Porque Entendo. se o marido faz isso com ela, ela não ia gostar. Mas o filho dela pode fazer. Porque o Uhum. filho Sim. dela. Você entendeu a dinâmica Sim. educações diferentes, às vezes, dentro do mesmo núcleo? Sim, exatamente. Claro, porque aquela mulher que hoje ela está ali no papel de mãe, ontem ela foi um homem, né? Ela não, ela vai tendo reencarnações aonde ela vai experimentando a vivência do homem e a vivência da mulher. E nós vamos trazendo dentro de nós, né? Carregamos tudo dentro de nós desde a nossa criação. Então tem a influência do inconsciente coletivo, da cultura, da sociedade e tem a bagagem que nós mesmos trazemos. E justamente nós experimentamos a encarnação no sexo oposto para viver o outro lado e buscar esse movimento de empatia e de compreensão. Só que a gente sai do homem e vai para a mulher e leva junto
os seus conflitos. Aí vive na mulher e vai para o homem e vai levando junto os seus conflitos, e aí a gente vai buscando a evolução. Mas isso acontece muito porque também essa questão da inferioridade da mulher e da supremacia do homem, ela vai ficando silenciosa muitas vezes na sociedade, no inconsciente coletivo, e muitas vezes nós somos preconceituosas sem notar, sem perceber, e nas nossas próprias relações a gente acaba se submetendo ou baixando a cabeça sem se dar conta que estamos fazendo aquilo, porque é algo inconsciente realmente, né? Então, o movimento feminista, ele vem muito como um movimento de alerta e muito como um movimento de convite à reflexão e uma tentativa de trazer um pouco mais perto para que o homem encontre o seu lugar de homem e a mulher encontre o seu lugar de mulher. Só que, claro, a gente vai de um extremo a outro. Então, a gente vê no movimento feminista muitas vezes exageros, muitas vezes confusões do que é ser mulher, do que é o empoderamento feminino, do que quer dizer isso de direitos iguais. A gente vê muitas confusões, mas por quê? Porque ali é um movimento feito de pessoas, de seres humanos, e que trazem os seus conflitos interiores, e que vão se apresentar ali nas suas lutas. Sim. E o que eu vejo assim também nessa questão agora que entrou no feminismo, porque nós temos, são duas vertentes, né? Porque o feminismo e o feminino são coisas diferentes, né? Uhum, Mas o que sim. eu olho, o que é assim uma visão panorâmica, tá? Sem entrar muito no âmago do feminismo. Mas eu vejo muito assim, nas falas, às vezes a tentativa de subjugar o sexo oposto. A mesma coisa que se a gente olhar no machismo, tu vê também, o subjugar. Que, Uhum. na verdade, isso já chega, isso são extremos. E extremos não alcançam equilíbrio. Então, não é bom. Então, tipo assim, mas tu tem que ser feminista, mas o que é ser feminista? Né? Porque se a gente vai pegar como a fala como um todo, ser feminina, sim, se empoderar, e, enfim, né? E a luta é uma coisa. A base de subjugar o outro, daí eu acredito que não. Porque daí isso não é bom nem para um lado nem para o outro. Então, como é que essa corrente, porque ela veio com muita força ao longo dos últimos anos, mas por que isso acontece em alguns essa Núcleos, ferida tão grande da tentativa de subjugar o outro. Exatamente, eu acho que vem como uma reação, como um revide do inconsciente feminino, há tanto tempo se sentindo massacrada por esse masculino impositivo, que despreza, vingativo. Então eu acho que esse feminismo, porque daí é femismo, né? Quando a gente vai subjugar o homem, o contrário do machismo é o femismo. Então é Feminismo, aquele nunca ouvi pensamento. falar. Sim, a gente ouve mais machismo, né? Exatamente. É, Então, o machismo é aquele pensamento de que o homem é superior à mulher. E o feminismo é o pensamento de que a mulher é superior ao homem. Tanto no machismo quanto no feminismo tem a questão do desrespeito e não considera a cooperação. Não considera a colaboração, e sim estimula a competição desrespeitosa, o preconceito, né? Isso aí é o feminismo e o machismo. O feminismo, ele nasce como um movimento para trazer os direitos da mulher e do homem como igualitários. Não implica em reduzir o homem e também não quer dizer que a mulher tem que adotar os vícios masculinos para se empoderar ou para fazer como um movimento de revide. Então agora eu também vou agir como um homem, e como a gente vê às vezes muito do movimento mulheres, como eu falei, se apoderando de vícios ocultos masculinos como alcoolismo,
tabagismo, ou trazendo para si a questão da intolerância, a questão da imposição da força, a questão da raiva. Isso tudo são movimentos exagerados que estão refletindo um conflito interior, mas que não é o feminismo, né? O feminismo, ele não precisa ir para a guerra, ele não precisa ir para a luta, ele não precisa desrespeitar, ele não Diz a precisa ter essência a do feminismo, prepotência. né? Exato, não precisa A disso, gente porque enxerga isso, né? A gente enxerga a mistura um pouco, mas daqui a pouco de algumas pessoas onde a dor é mais forte, né? Ela acaba trazendo isso para a roda, né? Apesar de não ser a isso. ideia do feminismo. Sim, porque por trás de todos os movimentos, né, Mel, vão ter as pessoas e vão ter os seus conflitos e seus traumas pessoais. Então, muitas vezes naqueles movimentos aparecem exageros, né, mas que a gente vai achando é o equilíbrio. Porque é possível que a gente tenha movimentos de transformação por intermédio da paz. Nós temos exemplos como Gandhi, como Mandela, próprio Jesus, fazendo grandes movimentos de cura e de mudança pelo caminho do respeito, pelo caminho da paz. Então, assim, o movimento feminista, ele tem muitas conquistas, né? Mas a gente pode entender que esse movimento ele pode seguir pela via do respeito, pela via da paz, pela via da harmonia, para que possa encontrar o lugar da mulher, da sociedade, o lugar do homem, onde os dois eles vão se complementar. Aqui o equilíbrio entre o homem e a mulher é o seguinte: cada um na sua característica, cooperando mutuamente e se respeitando, né? Eu vou ilustrar um pouquinho para a gente pensar o que traz a energia do feminino, né? O feminino é intuição, delicadeza, docilidade, criatividade, emocional, introspecção, gentileza, nutrição, cuidado. Isso é o feminino. O masculino, liderança, força, prover, estratégia. Deixa eu ver o que mais que me vem aqui. Ação, lógica, objetividade, disciplina, racionalidade. Olha só, quando a gente vai na essência do que é o feminino masculino, a gente vê que os abusos eles vão vindo de prepotência, eles vão vindo de arrogância, eles vão vindo de covardia, eles vão vindo de orgulho, de desrespeito. Só que eu não posso oferecer ao outro o respeito se eu não estou me respeitando, se eu não sei como me respeitar. Então, acho que o movimento feminista, quando ele solicita um respeito, também parte da própria mulher aprender a se respeitar para também poder ser respeitada. Sim. E respeito, e aquela máxima, né? Respeito é bom, todo mundo gosta, né? Então, para a gente conseguir receber o respeito, ter o respeito também, né? Ter a mão de duas vias. Sabe que hoje eu estava olhando um pequeno vídeo e eu me choquei um pouco. E eu disse, gente, mas que coisa exagerada isso daqui, né? Uma atitude de uma pessoa. Daí eu pensei, cada um com seu trauma. Um de mais, um de menos. O de Sim. menos, mas né, um trauma um pouquinho mais leve é uma via. Lá um trauma um pouquinho maior leva para outra via. Gente, como é que pode, né? De repente, quando a gente vê, a gente está julgando o outro, mas nada mais que são traumas diferentes. A gente vai São para traumas outro diferentes. lugar, né? Mas a gente tem Sim, essa tendência, né, do julgamento também, né? E tipo, sim. né? Vai saber o trauma do outro também, né? Todo mundo tem. Sim, e o trauma ele se apresenta, né, na relação. Então, muitas vezes eu vou te tratar de determinada forma porque algo em ti toca no meu trauma, aciona aquele meu complexo e eu externo aquela dor.
né? Então, às vezes a gente leva realmente para uma coisa muito mais pessoal, do âmbito particular, quando a pessoa está, na verdade, mostrando uma dor muito grande que ela tem e que ela não está sabendo lidar. E isso vai aparecer nos movimentos sociais e no relacionamento entre o homem e a mulher. Isso aparece muito, não? Faz parte da espécie humana. Todos esses traumas e essa evolução faz parte também essa busca por esse lugar, né? A partir de um lugar de dor e de sofrimento, onde a gente vai ao longo da história se tratando e se curando e se melhorando para ir encontrando essa harmonia que é o ponto-chave, que é a busca, que é essa harmonia entre o homem e a mulher. E a gente se abrir também para a gente se conhecer, saber os nossos limites, o que a gente pode, o que não pode, o que isso causa na gente, não causa na gente, faz com que a gente consiga enxergar, às vezes, o outro com mais clareza também. E quando a gente tem também certeza do que a gente, tipo assim, entende nossas dores, nossos lados bons e ruins, enfim. A gente consegue perceber também quando o outro está atacando a si mesmo. Tipo, às vezes ele enxerga a gente querendo ou não, a gente pode despertar um gatilho na pessoa, que muitas vezes a gente pode não saber o porquê, mas a gente pode, a presença da gente pode despertar, ou a pessoa, ela acabe lutando contra, entende? Sabe, o que eu fiz é uma coisa que desperta algo, então ela começa a combater, sabe? Porque aquilo despertou algo maior nela. E pode ser inconsciente. E a gente vê muito a questão do espelhamento também, né? Que às vezes a gente Uhum. subjuga o outro de algo que é uma dor nossa também, né? Sim, agora tu falou de atacar o outro, né? Aí eu vou me lembrando das bases da física quântica, da mecânica quântica, né? Porque na verdade a gente separa o homem e a mulher muito como finalidades pedagógicas, né? Vamos dizer assim, porque todos somos um. Então nós vivemos num campo eletromagnético que o que eu emanar vai voltar para mim, né? Então, se eu estou vibrando numa mágoa, numa dor, num trauma, eu encontro alguém e já não estou bem por causa daquela minha dor, então eu despejo isso naquela pessoa e vamos supor, eu sou agressiva com aquela pessoa, é uma ilusão, um paradigma materialista de que eu estou fazendo algo para alguém e aquela pessoa está separada de mim e que só É uma ela parte vai de estar mim. recebendo. Ela é uma parte minha, né? Então, se eu estou emanando aquela agressividade para aquela pessoa, é um campo eletromagnético, é uma lei de causa e efeito. Se eu estou emanando aquele pensamento, porque às vezes é pensamento, às vezes é palavra e às vezes é ação, né? Eu vou receber isso de volta, né? Então, esse paradigma separatista, isso também que possibilitou esse pensamento separatista de que o homem podia causar esse mal à mulher e que é como se teoricamente nada pudesse lhe acontecer devido à sua supremacia, quando na verdade não é isso, né? Aquilo vai retornar para ele em forma de aprendizado, seja pelo caminho da dor, como a gente brinca, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, mas a gente vai aprender alguma coisa ali com aquela ação. Então, isso acaba voltando. Mas eu acho importante isso que tu trouxe. A gente precisa ter essa consciência de que os traumas, eles permeiam as atitudes, o relacionamento, e posso te dizer, inclusive, que conduz, né? A dor, o trauma que tem ali dentro de nós, nos conduz na nossa vida, conduz as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo. Muitas vezes é assentada em cima desse medo, dessa culpa, desse trauma, dessa dor que jaz lá no inconsciente. Por isso, tamanha importância do autoconhecimento, da gente ter coragem para se encarar. Hoje eu estava falando, né? Autoconhecimento tem que ter coragem para botar a cara na lama, porque não vai vir flores, beija-flores e água de cachoeira, né? Vai vir lama. Autoconhecimento é lama, não é bonito. Por isso que é tão difícil, por isso que quase ninguém tem coragem de fazer.
O autoconhecimento verdadeiro e profundo é cara na lama, é tombo atrás de tombo. E é a realidade. Mas é E é melhor também, assim, porque assim ele é, progride, né? sim, e quando a gente faz o olhar interno, a gente volta muito no tempo também, né? Para as questões É. que a gente processou de maneira X ou Y, dependendo da dinâmica que a gente estava naquele momento. Eu me lembro até ontem, conversando com uma amiga sobre uma situação de linguagem corporal minha. Eu estava tentando descobrir o que era a causa, enfim, né? E ela me apontou uma situação que me fez pensar, porque era uma ótica diferente, que eu não tinha pensado ainda, e que me fez voltar de novo num lugar que eu já tinha voltado mais de 3 vezes. Eu falei, Sim, gente, de novo. de novo. Eu ainda não superei tudo. Mas né, às vezes, até ela fez alusão, né, que às vezes nossas vivências, os desafios vão criando um emaranhamento, né, como uma teia de aranha, né? E às vezes ela vai para cantos que a gente nem imagina que podem estar influenciando, né? E mas como a Uhum. gente olhar para dentro e começar a entender e né? Desamarrando, né? Desamarrando, e alinhando, soltando muita coisa, né? Porque a gente só controla o que a gente pode, o que está no nosso alcance realmente, né? Eu até fiz uma alusão para ela, né? Porque eu tenho uma filha mulher, né? E o meu papel seria, dentre os tantos que a gente tem, de fazer com que o emaranhar dela, a teia de areia dela, não seja tão complicada, né? Seja só uma teiazinha, uma bonitinha, assim, uma alinhadinha, né? Tentando não, tentando não enveredar, deixar enveredar muito, né? Porque muito de acordo, é o que a gente passa, né? E como a gente interpreta também, né? E assim a gente vai se enveredando. Sim, e a criança ela absorve muito o inconsciente da família, o inconsciente da mãe, o inconsciente do pai, né? E quanto mais nós revermos o nosso paradigma, né? O que seria o paradigma? Seria o paradigma mental é o conjunto de crenças que conduz o indivíduo pela vida. Seria tipo a visão de mundo dele, né? O quão mais a gente revisita o nosso paradigma, a gente troca crenças limitantes por crenças que libertam, o quão mais a gente se cura, mais a gente liberta os nossos descendentes e libertamos também os nossos ancestrais, né? E somos herdeiros de nós mesmos depois retornaremos nesse ciclo familiar, mais libertos de quando fomos embora. Ah, Por Deus isso é é tão livre, não é pensar importante. nisso, né? Ah, eu quero É, vir tão por leve isso na próxima. eu também estou trabalhando para voltar para a Terra, né? A gente, porque aqui Ou o vou para outro planeta, lugar, a né? nova mas é que já é difícil a gente voltar para cá e eu vou te dizer por quê. A nova Terra, o planeta de regeneração, vai ficar quem aprende a perdoar. E perdoar, eita, desafio difícil, mas aqui na Nova Terra vai ser o planeta da regeneração de quem está disposto a aprender a perdoar. Por isso que eu brinco que eu estou batalhando para voltar para cá mesmo, porque não é à toa que foi a última lição que Jesus nos deixa, né? O perdão, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos até hoje, que a gente precisa trabalhar aí todos os dias. E voltando, eu acho que conectando com o feminismo, esse movimento feminista, é o perdão de si próprio, né? O auto-perdão e o perdão do outro para curar a ferida, curar a dor e avançar para a gente poder sair de um ciclo inconsciente de revide. Então, tu fez para mim, não vou deixar barato, né? Aquela visão materialista, né? Se foi De um comigo, também paradigma vai ser mais. contigo, né? Então, fica uma coisa assim, fica só trocando de lugar, né? Um lado revida, o outro lado revida, um lado faz, o outro revida. Então, para a gente encerrar esse ciclo, é através do amor e através do perdão, da compreensão, a gente quebra esse ciclo e aí sim vai caminhando para essa harmonia.
Até falando sobre perdão, né? Até, inclusive, quem ainda não viu, nós temos um episódio só falando sobre perdão com essa moça, É lá em verdade, dezembro, temos. tá? Vale É a pena verdade, ir lá temos. olhar. Temos mesmo. Mas sabe uma questão que eu. Porque a gente falou sobre muito perdão e sobre perdoar para nos libertarmos. E não Sim, que o foco é saber que a gente se liberta, muito mais do que o outro. sim. Mas eu confessar uma coisa assim que eu faço quando eu vou nos cultos presenciais, normalmente o pastor faz pequenas orações, questões relacionadas ao perdão, né? De Uhum. perdoar, de falar sobre seus pecados, né? E perdão, e dar aquele momento pra gente fazer o de cada um. E eu sempre penso que Deus me dê sabedoria para que eu consiga realmente perdoar de todo o meu coração o que precisa ser perdoado. Porque às vezes porque uma coisa é perdoar e uma coisa é sentir e outra coisa é fazer o desdobramento, realmente, isso realmente acontecer. Que eu tenha a sabedoria, a capacidade de perdoar verdadeiramente, sabe? Verdadeiramente. Do que precisa ser e não porque eu noto, eu percebo que, como a gente já trabalhou muito sobre isso, que é um processo que já abriu a minha mente para outra questão, e não é de hoje, né, já de um tempo, mas de ter aquela coisa tipo assim, não, mas eu quero dizer que eu perdoo, eu quero sentir que eu perdoo, e eu quero que isso transforme em mim para que realmente aquilo não faça mais. Tipo, se torne só mais uma página que a gente virou e Uhum. que a gente consiga ir para frente verdadeiramente, né? Porque o perdão é muito mais do que falar, né? O perdão é uma coisa, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo e eu acredito que ele acontece por partes. Assim, muitas vezes a gente vai, cada vez a gente se coloca para perdoar e aquilo cada vez é mais profundo e aí daqui a pouco é mais verdadeiro e tu vai conseguindo e quando tu vê, tu consegue realmente olhar para aquela pessoa, pensar naquela pessoa e não sentir mais, né, todas aquelas sensações que tinha antes do trauma, como raiva, rejeição, medo, dor, mágoa, memórias negativas, né? Então, quando o perdão ele chega, a gente consegue pensar na pessoa e dar um sorriso e aquilo fica bem. E eu acho que é um processo isso, né, Mel? É um processo. E voltando a falar sobre questões que às vezes a gente pode, consciente ou inconscientemente, revidar ou desejar algo para o outro que não seja tão bom, tanto no feminismo como em qualquer questão da nossa vida, entender que isso é frequência, né? E que a gente atrai a frequência que a gente emana. Isso, E se a exatamente. gente emana uma frequência ruim para o outro, ela acaba voltando, porque é uma Retornando. frequência, né? Não é uma coisa que tu consegue definir, daqui para cá a frequência é tal. Não, tu tá emanando, porque no momento que tu tem um sentimento interno, que tu cria uma frequência interna para desejar Uhum, para o outro, ela passou por ti primeiro, né? uhum. Ela está reverberando em ti. Então a gente também desejar mal para o outro é o mesmo que desejar mal a si mesmo. O que tu diria sobre isso, Lili? Como é bonito na teoria, né? Não, mas É não, lindo. é policiar, né? Meu Deus! Policiar. Não, policiar disso. Policiar o tal do dizer não. É muito fácil, a gente entende tudo, mas você tem que se policiar todo santo dia. Olha, tem que ser uma meta de vida, né? Porque quando vê, tu tá lá, né? Mas isso é verdade. Só que assim, se a gente começa a entrar numa frequência diferente, parece que a gente começa a atrair pessoas com essa mesma vibe. E no Claro. momento que tu começa a atrair, o teu ciclo começa a ser esse, tu começa a emanar essa energia dentro da gente, tipo assim, tu não quer mais nem perder teu tempo pensando no outro, que ai, gente, deixa lá, sabe? Seja feliz, gente feliz não incomoda, aquelas coisas assim, sabe? Tipo assim, tudo certo, porque parece que mas isso também tudo Um um caminhar, né? caminhar. Porque a frequência é uma coisa que não é, pensou agora, aconteceu. Mas de tu vibrar o tempo todo e realmente acreditar que isso é possível. E acreditar no poder que isso tem, né?
Sim, eu brinquei que na teoria é muito bonito, porque é um trabalho muito difícil de ser feito, mas que a gente precisa absorver esse objetivo, né? Então, como é que eu vou ter pensamentos bons e sentimentos bons? É com autoconhecimento e tratando e curando as minhas dores e os meus traumas, né? Porque senão não adianta, eu não vou conseguir, eu vou me acordar, eu já tô com raiva, eu já tô nervosa, eu já tô magoada com fulano, eu já quero fazer não sei o quê, né? Então, na teoria é bonito, é bonito. Na prática é mais bonito ainda. Quando dá resultado é mais bonito ainda, né? Então, eu acho que uma das coisas que vale muito a pena a gente fazer na vida é cuidar mesmo do que pensa e do que sente. Quando a gente vai para esse paradigma quântico, né, que tu estava trazendo, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo é o que eu vou viver, porque eu estou emanando aquilo ali e aquilo ali vai voltar para mim. É como uma estação de rádio. Então, se eu vou sintonizar naquela frequência da alegria, eu só vou encontrar pessoas que estão naquela mesma frequência da alegria mesmo. E aí tu começa, a partir de ti, tu começa a criar dias melhores e dias mais leves e começa a conectar com pessoas que estão na mesma frequência. Então, isso é muito importante, isso é muito verdadeiro. Eu tenho um exemplo, né? Uma pessoa falou pra mim um dia, há muito tempo atrás, porque eu sou muito animada, assim, ó. Eu acordei, eu tô animadíssima, eu tô assim, ó, a mil, né? Na academia, o pessoal já sabe que eu dou, né? Se eu não tô assim, é porque eu tô meio doente, entendeu? Que também é raro, muito raro. Mas sou muito animada. E uma vez eu trocando uma ideia com um amigo, ele assim, ai, ele tinha recém chegado na academia e eu tava lá animadíssima, já saindo da academia, né? Ai, Melissa, eu odeio quem acorda bem-humorado. Deus, mas é um problema só teu, porque o meu não é. Mas tu vê, né? Gente, eu tento falar isso pra minha filha, né? A gente acordou, né? Já é um novo dia, uma nova oportunidade. Por que que a gente ficar, né? Na frequência, baixar nossa frequência, né? Já que quando a gente acorda já é uma nova oportunidade. Por que que a gente se forçar a baixar nossa frequência? Porque a gente mesmo que se força, né? Quando a gente baixa a frequência, a gente mesmo que se força, né? Pensando em coisas ruins, pensando em problemas, enfim. Mas que a gente possa fazer a vida mais leve. Eu sei que também às vezes a teoria, mas, gente, sério, tá certo? Eu vou dizer que é possível isso, né? É possível, sim. Mas o que a gente tem que ter consciência do que a gente está emanando, porque a gente vai atrair o que a gente está emanando. E a gente pode dizer, ah, mas eu não sei, tenho o dedo podre, tenho o dedo podre. Isso Mas é que aí acontece são também, né? conteúdos, Mas, são claro, conteúdos pessoal, mas, inconscientes. sim, Esse dedo podre aí são conteúdos inconscientes que estão se total. manifestando que a pessoa não enxerga, né? Exatamente. Mas eu concordo plenamente, porque a gente não tem noção do que. Mas a gente inconscientemente continua vibrando na energia, né? E Sim. atraindo pessoas. Ai, gente, agora me deu um déjà vu. Mas, mas tu entende que assim, se a gente não quer mais algo X para nossa vida, o que a gente tem que fazer para transformar essa frequência para que ela não sintonize mais nessa onda de rádio, né? Mas que a gente vai para uma outra onda de rádio e frequencie outras coisas para vir para a gente, porque no momento que a gente mantém a mesma frequência, as coisas iguais continuam vindo, né? E isso para qualquer coisa, para relacionamento, para qualquer coisa. Tu não concorda comigo? Sim, para a gente mudar uma frequência, a gente tem que pegar o problema e focar na solução dele. Então, por exemplo, assim, se eu estou com um problema financeiro, contas a pagar, né? Eu não posso ficar todos os dias pensando nas contas, pensando na escassez financeira, olhando toda hora meu extrato lá no negativo, porque daí essa frequência predomina em mim, eu fico mandando escassez, volta a escassez. O que que eu preciso fazer? Eu preciso parar de racionalizar, do tipo, mas eu tenho conta para pagar, tem que sair um pouco dessa racionalização
e focar na solução. Então, eu vou focar no quê? No meu trabalho, no que eu tenho que fazer no trabalho. Eu vou focar em ter pensamentos de me sentir próspera e feliz com o que eu já tenho, né? Me sentir grata com tudo aquilo que eu tenho e enxergar a abundância no que eu já tenho e conectar com isso. Conectar nessa frequência da alegria pelo que eu já tenho, pelo que está de bom para mim e focar na solução. Então, vamos supor, no trabalho, criar novos produtos, colocar a minha energia em criação, né? Em criar novos produtos, em criar novos modelos de divulgação, em colocar a minha energia num aprendizado de uma nova ciência, de uma nova teoria, enfim. É aí que a gente tem que colocar a nossa energia, o nosso foco na solução e parar de pensar no problema. Literalmente, porque a gente não resolve o problema pensando no problema, a gente não resolve ele. Embora seja um mecanismo do ego tentar resolver olhando para o problema, ele tenta resolver olhando para o problema, é a busca para resolução, mas não é esse o caminho. O caminho é a gente olhar para a solução. O que eu posso fazer que vai modificar a minha situação? Então, exatamente é assim que a gente muda, né, essa frequência, focando no positivo, 100% do tempo. Sim. E dá certo, né? Dá, sim. E eu até postei esses dias, eu não me lembro exatamente a frase que era, mas assim, tipo, a encomenda, ela não chega no lugar errado, né? Tudo tem um porquê. Sim. Até mesmo nessas questões de escassez, de déficit e tal, é um aprendizado que a gente tem que ter também, né? E às vezes pode ser que eu aprender, pode ser só tu melhorar a tua frequência, né? Tu olhar dessa forma que tu acabou de falar, independente, ou talvez seja alguma coisa mais profunda, talvez seja uma repetição de padrão, alguma coisa assim, né? Que tu possa estar fazendo novamente e gerando os mesmos resultados. Mas olhar para tudo que a gente passa, tudo para que vem para a gente como forma de aprendizado. Porque os desafios não vêm por acaso também. Claro que ninguém quer passar por desafios tão grandes assim, que geram um estresse muito maior. Mas se ele veio, por algum motivo, aconteceu, né? Alguma coisa a gente tem que tirar como aprendizado para que a gente possa, né, passar a barreira e continuar na evolução. Mas voltando à questão do feminino, do poder feminino, né? Como a gente pode se apoderar, não, mas tomar posse do nosso poder pessoal, como a gente poderia compartilhar assim para as mulheres, para que elas possam realmente se empoderar, mas se empoderar pensando nelas mesmas e não na questão do masculino. O masculino é uma coisa, o feminino é outra. Enfim, como a gente falou, tudo é uma mesma coisa, mas partindo da questão da sociedade hoje, que a gente vê muitas questões relacionadas a isso, de controle, poder, enfim, como a gente pode, como cada ser, porque tem aquela coisa também, a gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E esse alguém pode ser a gente mesmo, né? Então, como a gente pode, com a gente mesmo, resgatar esse poder? Sim, eu vejo muito profundamente, Mel, esse movimento através do auto-amor, né? É a gente parar de esperar receber amor e respeito do outro, ou parar de exigir isso, que as pessoas têm que nos dar amor, que as pessoas têm que nos valorizar, que as pessoas têm que nos respeitar. A gente parar de esperar que isso venha de fora e começar a gente mesmo a se olhar, né? No caso da mulher, trazer esse ponto da docilidade no auto-olhar, né? Nós vemos hoje mulheres que se cobram muito, que se exigem muito, né? Então, trazer esse olhar autocompaixão, esse olhar compassivo para si mesmo, esse olhar de compreensão, esse olhar de amor para si próprio e entrar nesse movimento de se conhecer, de se aceitar como é, ao invés de tentar se moldar a algum padrão de alguém ou de alguma coisa, né? Então tem muito a ver com trabalhar suas crenças sobre si mesma, sobre o que é ser uma mulher. Porque o que é ser uma mulher? É ser uma pessoa que respeita
e que se respeita. É ser uma pessoa que se ama e que valoriza e que ama e valoriza os outros também. É uma mulher que sabe equilibrar o seu lado homem, então o seu lado estratégia, porque todos nós temos os dois aspectos, femininos e masculino, né? Então que a mulher possa integrar dentro dela os aspectos do masculino através da liderança, através da estratégia, o prover, a força, a ação, a lógica, que a gente possa trazer isso como um equilíbrio, unindo a nossa docilidade ao nosso cuidado, ao nosso poder de nutrição, de gentileza, essa parte intuitiva e criativa. Porque quando a mulher, a gente diz que é uma mulher animosa, né? Quando a mulher ela tá muito, aquela expressão faca na bota, a mulher tá muito braba, ela tá muito raiva. Então só eu tô certa, o meu jeito é o melhor. A gente diz que é a mulher animosa, que é quando o ânimos, né, que é o aspecto masculino, ele está se sobressaindo, né, que seria essa energia masculina se sobressaindo. Então, eu vejo a mulher encontrando o seu poder a partir de encontrar o seu lugar familiar, primeiramente, encontrando o seu lugar ali na família e trabalhando esse auto-amor, auto-aceitação de como é. Eu vejo por esse caminho. Essa questão do falou do ânimos agora, né, dessa relação, mas de gente aceitar que que o homem não é um homem por acaso, a mulher não é mulher por acaso, né, com os desafios, as coisas que a gente, mas a gente aceitar que hoje a gente está nessa posição, vamos dizer assim. Mas o que que tu me qual a tua opinião, ou o que que tu me diria sobre, às vezes, mulheres que tu vê que elas, para entrarem no universo masculino, elas às vezes se vestem como, se portam como, o cabelo é como, elas tentam fazer uma réplica masculina. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um cargo muito importante numa empresa muito grande e tal. Às vezes tu vê ela se veste como? Porque ela entende que aquilo ali é a forma de ela conseguir respeito. Mas não viola de certa forma, porque se ela fica no dia a dia nessa luta para alcançar o outro universo, às vezes ela não pode, ao mesmo tempo, como a gente pode, como é que eu posso dizer, mas deixar mais, sabe, na energia mais baixa do feminino, e isso não seria uma coisa ruim para ela? É, o melhor é o equilíbrio das duas forças, né? E eu acho que cabe uma reflexão do que quer dizer na mulher, a mulher se masculinizar, né, se apoderar de comportamentos masculinos. Eu acho que vale uma reflexão para a gente entender os porquês disso, né? Espiritualmente falando, a gente começa aí num aspecto mais amplo espiritual. Muitas vezes aquele espírito teve sucessivas encarnações em corpo masculino, e aí quando passa para o corpo da mulher, não tem uma transição assim tão fácil. Então a gente começa a olhar por esse aspecto. Sucessivas encarnações no corpo masculino, então teria esse aspecto, né? Então vem ainda está na predominância da energia masculina, mesmo em corpo biologicamente de mulher, ainda tem os seus aspectos masculinos sobressalentes. Tem esse ponto também. Tem o ponto das crenças, do paradigma da pessoa, de entender que para ela se inserir num determinado ambiente, ela precisa então se despojar de algumas características e salientar outras. Aí eu não sei até que ponto a pessoa faz isso dando vazão a uma vontade dela mesmo, de que ela realmente gostaria de se masculinizar um pouco mais, ou se ela percebe que esse é o único caminho de se sentir incluída, de se sentir fazendo parte. Porque esse segundo ponto pode gerar uma confusão, né? E pode representar até um medo de se apresentar no seu feminino como mulher e ter medo de passar por determinada situação de rebaixamento. Então ela vai
na verdade, acho que tudo isso são caminhos que a pessoa vai buscando para tentar se integrar ao ambiente, com que ela tem de conteúdos interiores, né? Essa questão da mulher se masculinizar, eu acho que dá um tema, assim, talvez um podcast inteiro para a gente conversar sobre isso, né? Sobre as razões, né? O que que leva ela a fazer isso, né? Mas eu acho que tem muito disso de também de não olhar profundamente para os seus traumas, para suas dores, não olhar para suas raivas. A mulher, quando ela está muito na energia masculina, ela fica muito raivosa, ela fica muito impaciente, ela fica muito cortante, tudo tem que ser daquele jeito. O homem, quando ele está muito na energia da mulher, ele fica chato, ele fica carente, ele reclama, a mulher é culpada de tudo. Então, quando a gente entra nesses polos, eu acho que abre um ponto de sinalização para a busca do equilíbrio, né? E do entendimento do porquê que eu estou me manifestando assim dessa forma. Porque se aquele conteúdo inconsciente ele emerge para o consciente, ele vem com inúmeras razões, mas a principal delas é que isso precisa ser olhado. Então a pessoa precisa olhar para isso, né? Muitas vezes pode representar até uma rebeldia, né? Então a gente vê assim adolescentes, às vezes meninas se vestindo de preto ou colocando roupas de meninos, né? Sim. Sempre vai ser uma forma de comunicar algum conteúdo interno, né? Sempre pode ser uma tentativa de ou se integrar, de se ajustar, né? E também um movimento de uma rebeldia, de não se submeter. E também acho que traz um pouco dessa realidade que é uma confusão de papéis que acho que permeia o inconsciente coletivo, dado tudo isso que a gente vinha conversando na história, né? Esse lugar que o homem foi ganhando de super poderoso, onde só ele podia ir para a escola, só ele podia trabalhar, só ele podia votar, profeta só podia ser homem. Aí a mulher não podia ir para a escola, a mulher ela era objeto do homem. Aí a mulher que tinha um dom, um talento diferente, o medo era tanto que a mulher era queimada, as bruxas eram queimadas. Então, se a mulher tinha essa sensibilidade da mediunidade, da criatividade, ela era banida, ela era punida. Então, a gente não pode esquecer que toda a história da espécie humana vive em nós e inconscientemente permeia a nossa conduta. Então, nesse exemplo, assim, pode ter muita coisa permeando esse inconsciente dessa mulher quando ela imagina e opta por esse caminho de usar vestes ou atitudes do masculino para tentar, enfim, funcionar dentro daquele meio. Né? Isso é um movimento que, quando eu estava estudando sobre o feminismo, isso salienta muito que essa confusão da mulher se apoderar de vícios masculinos para tentar achar o seu lugar e tentar se igualar. Então, eles podem fazer, eu também posso fazer, mas não é por aí. Cada um tem o seu lugar e a sua característica. Né? Os dois têm os aspectos feminino e masculino. Então, é isso, é equilibrar internamente. Uma outra coisa que me veio também, que é de questão de inconsciente coletivo, mas é do filho primogênito, né? Que às vezes tu vê que o primogênito, o que que acontece? Ele sempre esperava que fosse um homem, né? Que o Sim. homem fosse o primeiro filho, que fosse o provedor, né? O cabeça da família, o papã. E como era um problema quando o primeiro filho não era um homem, É mas era mulher. uma mulher. Uhum. Né? Então, hoje, claro que a gente olha com mais liberdade, menina, menina, mas tem uma pegada do inconsciente coletivo também nessa questão, né? Então, às Tem. vezes, as mulheres estão querendo se sobressair em algo porque, tipo assim, eu quero provar algo para minha família que não foi um erro, vamos dizer assim, sabe? Eu tô só agora jogando Aham. palavras ao vento, né? Mas de um erro que era para mim ter nascido mesmo e que eu sou primogênita, entende? Porque tem muita coisa, se a gente vai parar de pensar, tem muita coisa que pode estar permeando, que pode estar Isso. influenciando, né, nas nossas atitudes propriamente ditas também, né? Mas, Exato. mas ao menos que a gente agora converse sobre isso,
abre um pouco mais o leque e entende essa questão de equilíbrio, de entender que nós temos os dois lados, obviamente que o lado feminino mais aguçado do que o masculino, mas ele também está presente dentro da gente e consequentemente, ao contrário para o homem, que é a questão de que não é um mais que menos, mas que cada um tem seu papel na sociedade, todas essas questões que a gente falou, que a gente consiga também entender que o pertencimento e a luta tem que ser por nós, sem subjugar o outro. E também não subjugar nós mesmos, como a gente falou até no momento ali, né? Às vezes a mulher subjugando a própria mulher também, né? Que isso acontece bastante. Agora eu vou até dar uma devagada, tá? A gente vê também questão de comportamento, né? Parece que homens se entendem com muito mais facilidade, é tudo muito mais tranquilo, brigam, depois são bem, e a mulher tem uma certa dificuldade, né? Às vezes, tu vê que às vezes quando dá umas tretas, normalmente é a questão no núcleo feminino. Isso também pode estar atrelado na questão de vindo de outras eras em relação a isso. Tu entendeu a dinâmica que eu quis dizer, né? Uhum. Em grupos, né, feminino, grupos de mulheres e grupos de homens, como às vezes tem disparidade assim de comportamento. É. Mas eu acho que isso também tem a ver com o que a gente estava conversando, que é com essa coisa de menos-valia da mulher, né? Da mulher não enxergar o seu valor. E aí entra em disputas, né? Justamente para tentar provar ou enxergar o próprio valor, acaba entrando em disputas, né? E o, entre mulheres, exatamente. E o homem, ele já vem historicamente falando com esse lugar, digamos assim, de segurança mais assentado, né? É como se não precisasse garantir mais nada ou provar mais nada para ninguém. Parece que já é um lugar dele que exige, né? Tanto é que não existe o contrário do feminismo, né? A gente tem um movimento feminista e não precisa ter esse movimento do masculinista, digamos assim, não existe, porque o homem ele já tem esse lugar, né? Então eu vejo isso que tu trouxe da mulher ter muito mais, eu acho que tem características da mulher aí, porque ela não é também tão direta, ela não é tão lógica, a mulher ela é mais emocional, ela é mais sensível, ela é mais introspectiva, eu acho que tem características da mulher aí, mas eu acho que também é permeado por essa questão de valorização. Aqui, ó. Olha isso. Um pouquinho. Ó, a Isa. Aqui de baixo. Amor, é muito fã Olha a da Isa. agora, amor. Amor, aqui, ó. Vai pra titia aqui. Ela já tá funcionando. Ela veio me mostrar uma coisa. Já esquece às vezes, né, que tá ali. Olha isso. Começa a falar alto e Querida aquela amada. coisa. Voltando ao que você estava falando, que agora eu me desconcentrei. Sim, a gente estava falando disso, da a mulher entrar nessas disputas entre mulheres, ainda também permeada por essa dor de não ainda encontrar o seu lugar e o seu valor, e aí acaba entrando em disputas. A gente vê muito mulher disputando com mulher, né? Tem muito isso. Tem também nos homens, né? Claro, mas parece assim que a mulher, ela é, como tu trouxe ali, mais uma dor, né? Mas eu acho que é mais isso. É um emocional e um sensível, uma sensibilidade ali que está envolvendo. Porque a gente vê bastante isso, né? Isso é quase que uma característica da sociedade hoje em dia, né? Hoje em dia. Não agora. Sim. A gente vê que. Parece que a gente até enxerga isso com uma certa naturalidade que isso aconteça. Mas não é natural, né? Na verdade, é uma questão muito interna que é de como tu disse, né? De às vezes brigar pelo seu lugar. Não sei. É algo que a gente não consegue compreender nem com a nossa razão, né? Com a razão que tem dentro da gente. Mas que a gente consiga ser mais solícito também, mais colaborativo, né? Isso, exatamente. Exatamente. É que também esse paradigma materialista, ele estimula a competição. Ele estimula essa separação e essa competição. É aquela coisa de eu olhar para ti e te ver como uma oponente. Tu pode tirar o meu lugar no trabalho, né? Tu pode tirar o meu marido de mim. Então, essa coisa muito separatista
onde um precisa disputar com o outro essa coisa de então a minha empresa tem que lucrar mais que a tua, então o meu lugar tem que ser melhor que o teu. Isso gera esse Ninguém manda em paradigma de ninguém, disputa. né? É, quando na verdade a gente precisaria direcionar o nosso pensamento para a cooperação, para a colaboração, onde todos têm espaço para todos, tem espaço, tem lugar para todo mundo ser feliz, tem lugar para todo mundo prosperar. Mas parece que se cria uma ideia no inconsciente de que não, de que tem poucos lugares e que só os melhores vão conseguir. Então parece que tem uma luta que eu tenho que te derrubar porque eu tenho que conseguir um lugar melhor. É isso que a gente dizia, isso vai permeando o inconsciente e vai conduzindo as pessoas para esses lugares de disputa, de competição, de conflito, né? E o próprio trauma da pessoa vindo ali, como a gente já estava falando, né? E consciente dessa questão, como a gente poderia lidar quando a gente percebe que essa jogada da competição está acontecendo e a gente, como a gente já sabe que isso acontece, qual que seria melhor meio de não entrar nessa, mas também não se permitir ser atingido, né? Porque às vezes tu vê que é uma coisa mais brusca, né? Quando vem, né? Como É, é que a gente poderia lidar com isso para que seja mais leve pra gente mesmo? sim, Nosso é, corpo. sim. Eu acho que tem que internalizar esse paradigma de colaboração, de união, de cooperação, e sempre ver o outro como uma parte de nós, né? Poxa, é difícil. Quando a pessoa nos agride naquele momento ali, o sentimento ele vai vir, tá? Determinado ponto talvez não venha mais, mas enquanto a gente está num processo de aprendizado, vamos supor que tu me ataca, eu vou sentir raiva, tá? O que que eu vou fazer? Com a minha consciência mais expandida, eu não vou deixar aquela raiva atuar. Então, por exemplo, eu não vou te dar um soco, eu Sim. vou, entende? Então aí eu vou respirar fundo, né? E eu não vou deixar aquela raiva atuar. Eu acho que esse seria um primeiro procedimento quando tu vai tomando a consciência. E conforme isso vai aprofundando mais, a pessoa está se desorganizando ali na tua frente, num nervoso, numa agressão, ela está chamando briga, ela está te ofendendo, tarará, tarará, tarará. Tu não entra naquilo e tu olha para a pessoa vendo que, poxa vida, como ela tá nervosa, como ela não tá legal, eu não vou conseguir oferecer um copo d'água e acalmar ela, então eu vou embora. Eu não vou piorar aquela situação. Então tu não entra naquela ansiedade para que a tua ansiedade não se some com a dela. Eu acho que isso num estágio, quando o entendimento já é maior, depende muito do grau de importância da pessoa. Se é alguém estranho, é mais fácil de fazer isso, de tu fazer uma separação. Quando é alguém da família, mãe, pai, irmão, marido, esposa, filho, é mais difícil, porque a gente justamente já vem na família com espíritos que nós já temos histórias pregressas de dificuldade, então a gente já vem com o laço da família para que esse amor nos ajude a superar. Então, com as pessoas mais importantes, é mais difícil fazer. E o embate do dia a dia ali também, quando a gente mora com alguém que traz essa situação para nós, também é muito desafiador. Então, a gente tem que se fortalecer, se centrar e não entrar naquilo ali. E se entrar, não deixar atuar aquele sentimento e tu partir para uma agressão, partir para um revide, tu conseguir respirar e sair fora. Nem que chore lá uma hora depois, mas bota para fora e depois se recompõe e não piora a situação momentânea, né? Sim. A minha filha, né, que ela olha muito divertidamente, que eu sei de cor, tudo, né? Mas esse filme ele é muito legal para falar da questão das emoções, né? Porque saber que, eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a raiva, ela existe, ela é um sentimento, né? Ela é uma emoção, na verdade, que a gente tem. Então ela está ali. Só que não deixar ela entrar no controle, entende? Não deixar ela pegar no controle. E minha filha, no dia, nós falando, aconteceu uma situação X, ela disse, ai mãe, eu sei, é que eu deixei a ansiedade entrar no controle. Mas eu já Ai, que falei, eu não vou bonitinho. deixar. Não vou... Mas você entende que é uma questão, tipo assim, né? A gente tem todas essas emoções. E isso faz parte. Mas deixar ela entrar no controle, às vezes pode ser um problema, né?
É, Então, numa pessoa que está descontrolada, que a raiva está no controle, tu isso. deixar a raiva estar no controle vai dar o quê? Vai dar problema. Vai dar. Então, Raiva melhor com que se raiva. afaste e deixe que brigue sozinho, então, né? É, Mas que não isso. tenha mais um fator para briga, para discussão e para competitividade, como tu acabou de falar também, né? Isso aí é treino, né, Mel? É treino. Daí, conforme a gente se dispõe e toma uma decisão interna de não se deixar levar, seja pela raiva, pela mágoa, pela tristeza, pela carência, pela dor, tu toma uma decisão, a situação se apresenta para ti, tu tem uma convicção mental, aquilo ali vai te dar força, né? Um comprometimento consigo próprio, né? E Exatamente. essa é muito bonitinho essa metáfora do filme, né? Que a Isa tá usando, né? Deixei a ansiedade entrar no controle, né? Como fica claro para ela e para todos nós, isso é muito importante a gente aprender a nomear e compreender o que a gente está sentindo e enxergar a força daquilo ali. Porque aquilo ali vem, a raiva principalmente, ela é muito forte. Quando ela toma consciência, é uma força e que tu tens que melhor é ir trabalhando ela Para que ela não venha antes dela se apresentar, uma avalanche, porque quando ela vir, né? é uma avalanche, é difícil. E aí tu tem que respirar fundo, sair, autocontrole, né? É um exercício, isso é um exercício. Exatamente. Mas, ai, meu bem, muito obrigada por mais um papo tão bom, falando um pouquinho sobre feminino, sobre a questão, porque o masculino e feminino, eles estão interligados, não tem como a gente falar do feminino sem falar também do masculino, que é algo, como a gente falou, né, que está dentro de nós, salva suas devidas proporções, mas que a gente aceite quem a gente é e como a gente veio, que a gente trouxe muita coisa do passado e a gente vive aí do passado, mas ok, mas que a gente consiga se entender, né? Que a gente consiga fazer o papel que a gente foi, foi colocado, né? Que a gente consiga se entender, porque parte disso muito, né, meu bem? De que se a gente começa a entender a si, a gente começa a ser um pouquinho mais fácil a gente começar a pensar no que é o nosso porquê de estar aqui nesse corpo, né, desse jeito, feminino, masculino, que seja, porque nada é por acaso também, né? Então que a gente possa aceitar a vida como ela é, como um todo, no sentido muito da gente e do que a gente reflete para fora, para que a gente possa fazer com que o reflexo de fora venha mais bonito para a gente de volta, né? É, exatamente. Muito isso aí, isso mesmo. Ai, meu bem, muito obrigada por mais um papo. Ai, muito enriquecedor. Eu amo falar com essa mulher. É tão bom. Sabe, muito obrigada por compartilhar mais um pouquinho com a gente. Quero dar um tchauzinho para as pessoas. Agradecer a todo É. mundo que esteve aqui, que vai estar aqui ainda nos próximos dias e que possa ser de contribuição para abrir um pouquinho mais a mente, a gente pensar um pouquinho além do só do feminino e masculino. Mel, esse trabalho que tu está desenvolvendo é um trabalho muito bonito, que está levando a comunicação, que está levando a consciência para as pessoas. É lindo te ver, é lindo participar desse movimento. Eu sou muito grata pela tua confiança, pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade também da gente poder trazer um pouquinho de um pensamento e que possa levar um pouquinho mais de luz para quem esteve aqui com a gente, para quem ainda vai assistir, né? Porque eu acho que esse que é o nosso objetivo, né? Se um coraçãozinho for tocado, já valeu tudo, Já não é? valeu. É. Então é só deixar o meu obrigada e reforçar o meu carinho por ti, pela Isa, por todo mundo e dizer que eu estou sempre disponível quando tu precisar, eu estou aqui. Ai, Muita gratidão e sabe o que tá especial de mim, pra mim, desde o primeiro minutinho que que eu a te gente se enxerguei. conheceu. É, né? Ai, É, gente, é aquela questão. A conexão não se explica. Ai, aqui eu tô toda arrepiada. A é conexão não se explica, só se sente, meu verdade. bem. Ai, É muito tô muito bom. grata também por te ter, te ter na minha vida e por ter uma amiga tão sábia, com tanto conhecimento e tão aberta para compartilhar. Muito obrigada por tudo. Sempre. Sempre, E sempre, em Mel. breve teremos mais, né? Porque assim, já Sim. pediu música, ou vai pagar o boleto, não sei, depois a gente vai ver. Mas em breve Sim. teremos mais. Obrigada, meu bem. Obrigada a Gratidão. todos que estiveram por aqui. Beijão. Tchau, tchau. Beijos, até mais. Tchau, tchau.